não tenha medo do futuro. Muita gente precisava ouvir isso, mas glória a Deus que você está aqui para ouvir. Romanos 12, versos 1 e 2 está escrito: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera o quê? Agradável. Que essa é a verdadeira forma de o quê? Adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e o quê? Perfeita vontade de quem? De Deus para vocês. Paulo escreve aos Romanos sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, que consequentemente resultará em uma mudança de postura. Penso para agir. Se muda o meu jeito de pensar, também mudam as minhas ações, as minhas atitudes. Se muda o meu jeito de pensar, mudam as minhas reações. E quanto maior for a mudança na minha mentalidade, maiores serão as mudanças nas minhas atitudes, nas minhas ações e reações. Quem aqui precisa mudar o seu jeito de agir? Dá um glória a Deus aí. Quem precisa mudar o seu jeito de reagir? Dá um aleluia. Então a primeira coisa é mudar o jeito de pensar. O problema nosso é que a gente quer pegar as coisas de trás para frente. A gente fala assim: eu preciso ser menos explosivo, mas continua pensando em matar todo mundo. Eu preciso ser mais calmo, mas continua minando a sua alma com raiva e quer saber tudo que é má notícia e está sempre se alimentando do pior. Eu preciso ser uma pessoa mais positiva, mas não aguenta ouvir uma má notícia que quer encostar para ouvir. Primeiro muda o seu jeito de pensar, muda o que você está alimentando, com o que você está enchendo o seu coração, a sua mente, e aí a sua maneira de viver, de agir, de reagir, também vão mudar. É disso que Deus está tratando conosco. Quando muda o nosso jeito de pensar, quando aquilo que a gente se alimenta, aquilo que a gente absorve, ouvindo, vendo, falando, lendo, quando isso começa a mudar, e eu comecei o culto hoje encorajando a você a ler o quê? A Bíblia, porque vai mudar para muito melhor o seu e o meu jeito de pensar e consequentemente de agir. E o que vai acontecer? Nós vamos ter menos problemas de relacionamento, nós vamos ter menos problemas de crises existenciais, porque à medida que eu começo a me enxergar pela luz dessa palavra, eu começo a entender quem eu sou e quem eu não sou. Eu paro de ter expectativas erradas. Tem muita gente sofrendo porque está achando que é quem não é. Quando perguntaram para João Batista: ei, quem é você? Ele falou: eu não sou o Cristo. Preste atenção que quando perguntam para João Batista, não perguntaram se ele era o Cristo, quem ele não era, perguntaram quem você é. Ele falou: a primeira coisa que eu sei quem eu não sou o Salvador da humanidade, eu não sou grande o suficiente, eu não sou perfeito, eu não sou Deus na terra, mas eu sou aquele que prepara o caminho para Ele. Irmão, basta cada um de nós preparar o caminho para Jesus, porque tem muita gente precisando ser alcançado por Ele. Eu e você não somos, e isso às vezes é difícil saber lidar. Eu muitas vezes tenho dificuldade. Se eu estou atendendo alguém, se eu estou cuidando de alguém, se eu estou ministrando alguém, eu quero ver o resultado, e às vezes a falta de resultado me machuca. Mas eu orei, a pessoa não foi curada, mas eu orei, eu orientei o casal, e mesmo assim o casal está em crise. Mas eu orei por aquela pessoa, e nos negócios parece que ela está desandando. O que está acontecendo e tal? Eu não sou o Cristo, eu não sou a salvação para ninguém. Você não é a salvação para ninguém, mas nós temos que ser aqueles que apontam para o Cristo, aqueles que testemunham o Cristo, aqueles que imitam, aqueles que são imagem e semelhança do Cristo, aqueles que têm um comportamento semelhante ao dele. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Então, muda a mentalidade, absorve mais aquilo que é divino, e as suas ações serão mais divinas também. Refletirão mais a glória de Deus na terra. Há uma frase que nós vamos o mês todo, e eu conto com a ajuda de vocês,
todos os cultos aqui que eu ministrar, pelo menos, e que o pessoal ministrar os cultos principais, quarta e domingo principalmente, nós vamos repetir, nós vamos ler aquilo para ficar na nossa mente, no nosso coração. É uma frase baseada em Romanos 12, versos 1 e 2. Eu pus essa frase desse jeito, coloca aí para mim, por favor. Metanoia, eu não serei acomodado. Isso tem que ser uma confissão. Isso tem que ser um posicionamento de fé. Eu não serei acomodado. Eu não vou aceitar que as coisas sejam sempre assim, sejam sempre meia boca, sejam sempre mais ou menos, seja sempre atribulado. Eu não posso ser acomodado. Em 2022 eu não serei acomodado. Mas alguém está nessa comigo? Então diga comigo, diga metanoia. Diga, eu não serei acomodado. Estou em transformação. Estou sendo moldado pelo Espírito de Deus. Eu não serei acomodado porque eu sou bom o bastante? Não. Eu não serei acomodado porque eu já sei tudo? Não. Eu não serei acomodado porque eu sou melhor que os outros? Não. Eu não serei acomodado porque eu estou aberto ao processo de transformação que Deus está imprimindo em mim pelo seu Espírito. Eu não serei acomodado porque eu estou permitindo que cada palavra ministrada, revelada, entregue ao meu coração, produza o impacto que Deus quer que ela produza, e mude quem eu sou, para quem Deus quer que eu seja. E a versão 2022 do Rogério não é igual à versão 2021. Deus não tira só uma folhinha, rasga. Não, Deus tem coisas novas em cada estação, em cada ciclo, em cada tempo da minha e da sua vida. Deus tem novidade para mim e para você, como também tem novidade através de nós. Não seja mais acomodado, vai atrás. Ai, que eu fiquei esperando, então eu estou vendo que não está dando certo ficar esperando. Eu vou dar o passo de fé. Eu vou ter iniciativas na minha vida. Eu já falei aqui alguns dias atrás, e hoje quase até ministrei a respeito disso, mas esse mês eu devo falar sobre isso. Nós precisamos mudar nossa perspectiva quanto ao céu. Alguém aqui quer receber dos céus respostas, bênçãos? Pastor, minhas expectativas são dos céus. Alguém aqui? Mas nós já aprendemos que o céu reage. A gente está esperando o céu agir, mas o céu reage. Não, pastor, o céu age porque eu entreguei o governo. Você entregou o governo, o céu reagiu governando. Até para o céu governar a tua vida é uma reação. Até para Jesus te salvar é uma reação, e não é uma ação de Jesus. É uma reação ao seu reconhecimento. Eu sou pecador, reconheço os meus pecados, preciso de um Salvador, reconheço que não posso me salvar por mim mesmo, reconheço que Jesus é o meu Salvador, morreu na cruz pelos meus pecados, e eu preciso andar pela palavra dele. Aí então vem a reação, a salvação me alcança, a graça de Deus se manifesta na minha vida. Quem está entendendo? Reações, ações nossas. Irmãos, esse ano, em nome de Jesus, nós não seremos uma igreja apática, uma igreja que está esperando algo, mas nós seremos uma igreja que vai contribuir com a provocação. Falei disso domingo aqui. Ninguém marca uma data para avivamento, mas nós podemos provocar um avivamento com a nossa fome e sede de Deus, com a nossa entrega por amor a Deus, com a nossa paixão por Deus e por almas. À medida que a gente se entrega, à medida que a gente clama, à medida que a gente se consagra, que a gente busca, que a gente ora, que a gente realmente ama a presença de Deus, os céus sempre trarão vida sobre nós. Os céus reagem. Não seja acomodado. Deus tem coisas novas. Não se conforme com este mundo, com os padrões desse mundo. Não se conforme em atender os padrões desse mundo. Mas nesse mundo diz que todo mundo faz isso. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou de Deus. Eu sou único, eu sou exclusivo. Cada um de nós foi criado para refletir com as suas características a imagem e semelhança de Deus na terra. Então eu não sou mais um. Eu não vim para ser estatística. Você vai entrar na estatística de divórcio, na família todo mundo divorcia. Não, porque hoje em dia. Você vai entrar na estatística da doença, todo mundo adoece. Não, você vai entrar na estatística disso, daquilo, em nome de Jesus, não. Pastor, mas e se eu passar por uma crise? Eu passo, sabe, a pulso. Não queria, mas tive que passar. Irmão, eu estou falando, olha a diferença. Eu estou condenando, por exemplo, alguém que adoece? Não. Eu estou condenando alguém que teve um problema no casamento e acabou sendo abandonado, sendo traído, sendo largado? Não.
O que eu estou dizendo? É que nós não podemos aceitar isso como um padrão normal. Casei, vamos ver se der certo. Até agora eu e a Angeliquinha, estamos juntos, tal. Se não der certo, se ela pisar na bola. Não, para com isso. Não, a gente não está tendo mais compatibilidade. Ei, compatibilidade é para ver no namoro. Já vai aqui para quem é solteiro. Compatibilidade você vê no namoro. E eu não estou falando de compatibilidade de intimidade sexual, não. Eu estou falando de compatibilidade de gênio, de caráter, de temperamento, de visão de vida. Para onde vocês estão indo. Isso vê no namoro. Depois que casou, o que vocês veem é a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quem tem filho, profetiza sobre os filhos. É a glória de Deus, nós vamos ver. Quem é casado, recebe. Ei, a gente não pode se adequar aos padrões desse mundo. Irmão, nós estamos aí, 2 anos vivendo esse caos aí, quase 3 anos de pandemia e tal. Irmãos, eu não fiquei assim, nossa, não vejo a hora de pegar esse negócio aí. Quando que vai chegar a minha vez? Eu também vou ter. Eu não, cada mês que passava não tive, eu falava, graças a Deus. E se tiver, vou encarar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Acabou. Semana passada, tirou uns dias com a pastora, o Rogerinho, Israel e o Kaique, que foi com a gente, né, lindo? Aí chegou lá, um dia deu dor de barriga e vômito. O primeiro que deu foi o Israel ou o Rogerinho? O Israel. Numa madrugada vomitou. Dia seguinte, o Rogerinho vomitou. E o Israel vomitou de novo. Aí no outro dia, foi a pastora e o Kaique. Aí só faltava um dia para a gente vir embora, só faltava uma pessoa. Eu falei, Satanás, em nome de Jesus, para por aí. Irmão, eu comecei a ficar preocupado. Não, o diabo quase me derrubou lá. Porque eu comecei a pensar assim. Quando a gente foi para a Bahia, no último dia de vir embora, eu fiquei ruim. Outra vez que a gente foi lá para a praia, no último dia de vir embora, eu fiquei ruim. Aí eu olhei, falei, eu sou resistente. E eu fico para o fim. Eu falei, mas o fim é bem quando eu volto para ministrar. Imagina eu domingo tendo que pregar de fraldão. Ou me assando aqui. Eu falei, não, aí eu peguei e orei. Falei, Senhor, em nome de Jesus, não vou ter esse negócio não. Aí eu saí e fui caminhar. E eu estava sentindo umas ânsias, um negócio meio estranho. E falei, vou caminhar, vou cuidar da minha saúde. Fui caminhar. Aí naquele dia eu falei, hoje eu não vou nem correr muito, vou mais é caminhar e orando. Aí chegou, nós vamos comer lanche. Fui comer lanche. O Kaique não deu conta do lanche dele. Falou, pastor, eu olhei assim. Eu falei, nossa, hoje eu só ia tomar um caldinho, porque está aqui. Eu falei, Satanás, você perdeu. Eu ainda comi quase metade do lanche dele. Dormi, a benção, graças a Deus fiquei bem. Graças a Deus eu tive nada. Mas se tivesse tido, eu era mais de Deus, menos de Deus. Não, ninguém é mais de Deus, menos de Deus. O que eu estou dizendo é que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Quem está entendendo? Eu estava quase já me preparando para ter. Eu já estava assim, vai virose, passa para mim que eu sou o próximo. Revezamento de bastão. Não, para com isso, irmão. A nossa mentalidade vai mudar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Chega disso. Em casa todo mundo ficou com gripe, agora serei eu. Peraí, você está? Não, então para de dizer que você vai ficar. Se declare curado, livre desse mal em nome de Jesus. E se ficar, que seja curado também em nome de Jesus. Mas a nossa mentalidade, a gente precisa esperar coisas boas. Os nossos olhos têm que ser bons. Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Aí o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os meus olhos terão luz. Que luz? A luz da palavra de Deus. E o meu caminho será iluminado por Deus. Se houverem acidentes no meio do caminho, são debaixo da luz de Deus. E se não houver acidentes, continuarei andando debaixo da luz de Deus. Deu para entender? A gente aqui está falando que é super-herói, que é isso que a gente está falando? Não. É que nós vamos viver sempre pela fé na palavra de Deus, confiando no cuidado de Deus. Então, essa frase, todo culto, você e eu vamos declarar. Todo culto. Anota, se possível, declara na tua casa todos os dias. Metanoia, eu não serei o quê? Isso aí é coisa de acomodados. Isso aí eu não serei o quê? Está melhorando, agora vai. Eu não serei acomodado. Eu vou para cima. Eu sou de Deus, Jesus morreu por mim. Eu sou amado pra caramba. Não tem como eu ser negativo se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, se fez minha imagem e semelhança, se fez carne para morrer por mim. Ele me amou, Ele me ama, gente. Isso é fantástico. Eu não sou uma fraqueza de Deus, eu sou amor de Deus. Ele me ama. Não tem como eu me sentir para baixo, sabendo que Ele me ama para me levar para cima.
Quem está entendendo a mudança de mentalidade aqui? É isso. Eu não serei acomodado, estou em transformação. Tem gente que no seu trabalho que vai dizer assim: você está diferente, o que está acontecendo? Está tudo bem? O que é? Você conseguiu uma promoção, você vai sair daqui, por isso está tratando todo mundo bem, é? Quer sair por cima? Irmão, esse mês em nome de Jesus você vai saber o que as pessoas pensam a teu respeito. Tem gente que vai mostrar que... Aí você vai mostrar que você está em mudança. Em vez de falar: o que foi? Vocês são tudo endemoniados, perturbados, eu sou de Deus. Pronto, você voltou a ser quem você era. Não, se falarem isso para você, não, porque você está tratando todo mundo bem, falar: me desculpa se em algum momento te tratei mal. Não deveria. Às vezes posso ter sido mal interpretado, ou posso realmente ter errado, mas realmente quero tratar todo mundo bem, quero viver bem na presença de Deus. Quando alguém perguntar por que dessa mudança positiva, aí você vai dizer: é para a glória de Deus, é por causa de Jesus. Talvez alguém vai dizer: você precisava ter conhecido Jesus antes. Aguenta, fazer o quê? Tem que colher. Plantou, aí vai mudando. Irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta que ela é muito abrangente, e eu quero que você reflita sobre ela. O que precisa ser mudado em nossa mentalidade? Já que nós lemos aqui Paulo recomendando, Paulo mandando, ordenando, exortando: não se conformem, sejam transformados na sua forma de pensar. Tenha uma mentalidade de vocês transformada. Pensa aí com você mesmo, fecha os olhos uns 10, 15 segundos e pensa: o que na tua mentalidade precisa mudar? Com urgência. Pastor, um monte de coisa, eu sei, mas escolhe umas 2 ou 3 só. Pensa aí, o que precisa ser mudado na sua mentalidade? 2, 3 coisas no máximo. Amém. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2 de 1 Coríntios, está bem fácil porque é o vizinho da frente, né? O próximo livro aí, versículo 6, diz assim, verso 6: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras do que? De sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de quem? De Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para nossa o quê? Nossa glória, gente. Olha que lindo, está escrito na Bíblia: antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 aí, ele está dizendo o seguinte: olha, no início do capítulo, do verso 1 ao 5, ele fala: olha, nós estivemos entre vocês com palavras simples. Nós não fomos cheios de palavras, cheios de eloquência, para mostrar que a gente sabe. Aí começa a usar aquelas palavras rebuscadas, aquelas palavras cheias, sofisticadas, cheias de coisa, né? Porque pelo beneplácito da vossa... E no final das contas a pessoa fala assim: e aí? Fala: nossa, foi impressionante. O que foi? O homem lá fala umas coisas fortes, bonitas. E aí, o que você entendeu? Eu não entendi nada, mas é forte, hein? Gente, eu vou contar uma história para vocês. Não é história, não, é história com H, de verdade, aconteceu. Um pastor no interior de São Paulo, certa vez orando, ele começou: Deus, nós queremos ser, Deus, faz de nós suínos na fé, Deus, faz de nós suínos na fé, Deus. A igreja inteira ficou assim, né? Tem alguém, aí sempre tem aquele pessoal, né? Que o que o pastor falar, irmão, se o pastor falar vamos tudo para o inferno, tem gente que vai, nem ouve, não entra nessa não, fica na palavra. E teve gente que foi junto, teve gente que no final do culto, um irmão muito próximo, um Zé Paulo da vida, chegou e falou: ô pastor, queria tirar uma dúvida. Oh, pois não, meu querido. O que foi aquilo que o senhor falou na oração? O que, irmão? Aquele negócio que o senhor falou de suínos na fé.
Aí o pastor até se ajeitou na cadeira dele e falou: você viu, irmão? Agora eu estou usando umas palavras diferentes, né? Agora eu estou falando umas palavras mais chiques, você viu? Não, pastor. Não, irmão. Eu ouvi essa palavra e nós falamos um negócio, eu ouvi o pessoal falando suíno. Achei uma palavra bonita, forte. Aí eu falei: vou usar essa palavra na minha oração. O povo tudo ficou impressionado. Ele falou: pastor, suíno é porco. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: olha, eu fui aí pregar para vocês e fui o mais simples possível, de modo que todo mundo compreendesse. Irmãos, o meu ministério, e eu já ouvi algumas pessoas dizerem: ô pastor, eu gosto do seu jeito de pregar, porque o senhor pega o que está na Bíblia e não conta para a gente uma história lá daquele tempo. O senhor traz aquilo para a nossa realidade hoje. O que isso se aplica na minha vida? Como é que funciona isso na minha vida? O que serve para mim? Como é que minha vida vai ser mudada com essa palavra? Irmãos, é o chamado que Deus me deu. Tem gente que tem uma capacidade fantástica de contar história e começa a falar de quantos azulejos tinha no castelo de Herodes e quanto, bacana, eu gosto até de ouvir, mas não é a minha veia ministerial, o meu chamado, não é o que flui naturalmente de mim. O que flui naturalmente de mim é pegar essa palavra, trazer para a nossa realidade e aplicar na tua veia. É aquele remédio que entra direto na veia, sabe? Não é aquele remedinho que você pega, demora um tempo, já pega na hora. Tem gente que sai da igreja até atordoado, fala assim: nossa, eu não sei se foi um caminhão que atropelou. O outro já sai energizado, fala: hoje me colocou lá em cima. Mas é direto ao ponto. Alguém já percebeu isso? Vai onde tem que ir. Irmãos, Paulo falou: eu sei falar com palavras de sabedoria, como os governantes falam, como os reis falam, como os religiosos falam, mas eu fui falar com vocês com palavras simples, porque eu entendi uma coisa. Olha o que Paulo está dizendo. E Paulo era um cara em estudo, o top de linha. Paulo falou assim: eu entendi que há uma sabedoria que reis e governantes não acessam. Presta atenção nisso, aqui é a alma da mensagem. Há uma sabedoria, presta muita atenção no que Paulo falou. O que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, é que há uma sabedoria disponível a toda pessoa que se abre a Cristo. Uma sabedoria que estudo não vai lhe dar, e não estamos dizendo contra o estudo. Uma sabedoria que reis, que governantes daquela época, que religiosos não tinham acesso. Por quê? Porque ela só era revelada através do Espírito de Deus, somente através de reconhecer Jesus e permitir que o Espírito Santo lhe revele mistérios de Deus. Irmão, que a palavra que está sendo pregada aqui seja misturada com fé no teu coração, através do mover do Espírito Santo, e você adquira através da palavra a sabedoria que vem do alto, que é de Deus, que vai te levar a se posicionar em fé e viver o melhor de Deus para a tua vida e para a tua família aqui na terra. Você não precisa de mais uma doutrina, olha, uma doutrina toda cheia de coisas. O que você precisa é de uma palavra cheia de unção, cheia do Espírito Santo, de sabedoria do alto. Paulo está dizendo: os mistérios de Deus são revelados através da intimidade com o Espírito Santo. Os mistérios de Deus, duas pessoas leem o mesmo texto na Bíblia, uma pessoa diz: não entendi nada, uma pessoa diz: a minha vida vai mudar de hoje em diante. Quem você quer ser esse ano? Eu quero ser aquele que toda vez que lê a Bíblia diga: a minha vida vai mudar, eu estou em metanoia, eu estou em transformação, eu estou sendo moldado pelo Espírito de Deus. A gente precisa do Espírito de Deus, senão essa palavra não é misturada com fé. A Bíblia chega a dizer que a palavra para muitos não é proveitosa, porque não é misturada com fé naqueles que ouvem. A gente precisa se posicionar em fé. Toda palavra que a gente recebe precisa vir misturada de fé. E como isso? Através do Espírito Santo. Então nessa noite, mergulhe na intimidade com o Espírito de Deus. Nessa caminhada de leitura da Bíblia que a gente está fazendo para ler a Bíblia toda esse ano, não leia a Bíblia apenas, ore, peça a Deus: Senhor, me revela a tua palavra. Deus, eu vou ler 4, eu vou ler 5, eu vou ler 6, 7 capítulos da Bíblia hoje, mas eu quero que aquilo que o Senhor tem para saltar aos meus olhos, para mudar a minha vida hoje, que chame a minha atenção e o teu Espírito me revele, e é sobre aquilo que eu vou ficar orando. A gente pode ler 5 capítulos num dia, mas alguma coisa ali tem que chamar a nossa atenção. O Espírito Santo tem que trazer vida. Quem está entendendo o que eu estou falando?
A gente precisa dessa intimidade com o Espírito Santo. A gente precisa, põe para mim o tópico aí. Sabedoria revelada. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que a sabedoria que Deus tem para nós, ela é revelada pelo Espírito de Deus. Ela não vem de outro jeito. Ela não vem de forma bagunçada, desordenada. O Espírito Santo vai revelar. O Espírito Santo vai lhe dirigir. O Espírito Santo vai lhe orientar. Em que você precisa mergulhar na intimidade hoje? Essa sabedoria que reis, Paulo está dizendo, que governantes queriam, mas não têm, que homens estudados queriam, mas não tinham. Paulo é um desses. Ele diz assim, ó, o que Paulo está dizendo é mais ou menos o seguinte: enquanto eu tinha bastante letra, eu perseguia o meu Salvador, mas depois que essa sabedoria me alcançou pelo Espírito de Deus, através de Jesus que veio falar comigo, a minha visão se abriu, e eu comecei a enxergar os mistérios de Deus. Que esse ano eu e você venhamos caminhar enxergando os mistérios de Deus com a gente. Deus tem mistérios a ser revelado, e só são revelados através da sabedoria do alto, através do Espírito Santo. Precisamos buscar cada dia mais o quê? Intimidade com Ele. Busque cada dia. Eu preciso de mais intimidade, mais intimidade, mais intimidade, mais. O que Deus tem para quem se entrega ao governo dele, nesse ano que a gente está vivendo debaixo desse tema, reina sobre nós. O que Deus tem para quem se entrega ao governo dele e passa a ser transformado e moldado por ele, passa a viver essa metanoia, está acima da compreensão humana. Nós lemos isso no verso 10. Está acima. Põe aí para mim o verso 10, por favor. 1 Coríntios 2:10. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de quem? De Deus. Aquilo que olhos não ouviram, aquilo que ouvidos não ouviram, que não entrou no coração do homem, é revelado pelo Espírito de Deus a nós. Segredos profundos de Deus, através da intimidade com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Como é que a minha mente precisa mudar, pastor? Eu preciso ir além da compreensão humana. Eu preciso entrar na sabedoria do Espírito Santo. E como é que eu entro na sabedoria do Espírito Santo? Me relacionando com Ele. Eu me relaciono no conhecimento da palavra, lendo a Bíblia. E eu me relaciono na profundidade da palavra. O que eu falei? Profundidade, nos mistérios de Deus, orando, me tornando íntimo do Espírito Santo. Gente, há professores de histórias da Bíblia, há professores de matérias em teologia que não creem em Deus. Quem já viu falar disso? Eles estudam a Bíblia como um livro fascinante para eles, mas não como a gente, como vida. Quem eu e você seremos em 2022? Sabe por que a gente vive com tanto medo? Porque a gente ainda não está crendo tanto quanto deveria nesse livro. Porque se a gente crê nesse livro de verdade, a gente sabe qual é o fim que nos espera. Aquilo que olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, aquilo que não entrou no coração do homem, aquilo que a gente jamais. Paulo disse: olha, eu tive só uma perspectiva, uma pequena visão, uma amostra do céu, e eu vi que é muito melhor estar com Cristo. Eu não vou viver nesse mundo com medo de mais nada. Por quê? Porque eu sei o futuro que me espera. O melhor de Deus já está sendo preparado todos os dias para mim. Chega de viver com medo do futuro. Chega de fugir. Tem gente que vive em negação porque não quer encarar os desafios do amanhã. Esse mês, em nome de Jesus, a nossa mentalidade vai mudar. E você e eu vamos parar de fugir, parar de procrastinar, de adiar. Encara o que você tem que encarar. Seja verdadeiro. Tem gente que tem que dizer: Deus, quando eu queria uma bênção, eu não faltava uma quarta sequer. Depois que a bênção chegou, agora é difícil eu ir. A gente precisa encarar qual que é a nossa realidade.
Deus, quando eu estava na pior, eu jejuava, eu orava todo mês eu lia a Bíblia, as coisas melhoraram para mim. Eu não posso jejuar, eu não preciso ler Bíblia tanto assim, eu já leio no culto, eu não preciso orar tanto assim, eu oro lá com os irmãos. Ei, está na hora de nós encararmos aquilo que Deus nos chamou para viver e andar para frente. Irmão, tem gente que está andando para trás, mas não é andar para trás de se lembrar onde caiu, se arrepender e voltar ao primeiro amor. É andar para trás, voltar para o mundo, voltar a ver na igreja um fardo. Porque antes de me converter, pensar em ir para a igreja para mim era um fardo, careta, monótono, chato. Mas quando eu me converti, eu não vi a hora de chegar o momento do culto, aquele momento que eu ia ouvir palavras de vida, aquele momento que eu ia ouvir palavras, sabedoria, coisas que para mim estavam ocultas, coisas que eu não enxergava sozinho, coisas que eu não compreendia sozinho, e de repente vem uma instrução, e de repente parece que o pastor, que o pregador, a pregadora, quem estava lá sendo usado, revelou a minha vida todinha no altar, sem precisar fazer show pirotécnico, só entregando a palavra, falou tudo que eu precisava ouvir. E aquele momento que eu comecei a orar e senti aquele fogo, aquela presença de Deus tão gostosa, e me derramar diante de Deus. Alguém já passou por isso, irmão? Meu irmão, meu coração aqui está queimando, eu estou sentindo essa presença tão gostosa de Deus. Não é possível que você ficar do mesmo jeito. Avança, tem um futuro glorioso para a gente. E eu não estou dizendo que a nossa vida na terra será um mar de rosa, eu estou dizendo que a nossa vida vai além dessa terra. A gente tem o céu como herança. Isso já deveria a gente vir feliz para a igreja. Eu não perco um culto sequer. Por quê? Porque eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu não vou para a igreja para ir para o céu, eu vou para a igreja porque Deus pagou o preço para eu ir para o céu. Olha a diferença. Alguém diz assim: quer dizer que se eu faltar domingo eu não vou para o céu? Não, desculpa, mas não vou chamar de idiota. Graças a Deus não chamei. Sei que vocês estão rindo. Não, cabeça abençoada, você não falta um domingo porque você é grato que você vai para o céu e nem merecia ir para lá. A mudança de mentalidade. Vou entregar minha primícia. Se não entregar, né? Senão o pastor falou. O pastor não falou nada, fica com o teu dinheiro. Irmãos, tem gente que muda com a gente quando a gente fala de dinheiro. Tem gente que distancia quando fala em dinheiro, muda a pessoa. Graças a Deus, irmãos, agora em março completo 21 anos de ministério, e para a glória de Deus não tem um escândalo com dinheiro. E em nome de Jesus que eu termine minha vida sem nenhum. Na verdade, as pessoas que andam comigo, eu acho que a maioria delas já viram que eu sou melhor em dar do que receber. Muito melhor. Muito, muito melhor. Não tenho apego nenhum. Nenhum, graças a Deus. Tenho desejos bons, como todo mundo tem. Gosto de comer em lugar bom, fazer uma boa viagem, passeio, vestir bem. Todo mundo gosta, amém? E não é pecado. Mas não estou preso a nada disso. Nada. Absolutamente nada disso. Não pode. Por que eu vou estar preso em alguma coisa aqui nesse mundo? Olha, nessa hora que vi, estou procurando um jovem na igreja para dar um sapato, não achei um aqui hoje. Calça meu número. Os jovens perderam. Porque eu caí que eu sei que ele calça 37, não adianta. O único jovem que eu estou vendo aqui, menino, lógico, irmão, é o Kaique. O único que eu estou vendo aqui é 37, não é? Pezinho abençoado. Criança. Irmãos, não tem apego. Por quê? Porque a gente tem o céu para a gente. Mas há pessoas, quando você fala do dízimo, a pessoa vira: eu tenho que dar o dízimo, senão eu vou para o inferno. Não, irmão, você não entendeu nada. Eu devolvo meu dízimo, eu devolvo a primícia. Eu devolvo a primícia porque eu entendo que é uma honra. Eu entendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, me abençoa. Eu tenho um sacerdote que se importa comigo. Eu devolvo meu dízimo porque eu entendo que eu tenho Deus que me ama, que se importa comigo. Eu entendo que eu tenho uma igreja para congregar, que se importa comigo, que eu posso me alimentar. Eu não pago para ter, eu devolvo porque tenho. Quem está entendendo? Eu não pago para ter. Nós não estamos falando sobre se ir para o céu ou não ir. Pastor, você acha que não dizimista vai para o céu? Irmão, quem decide céu é Deus, não sou eu. Então me inclua fora dessa. Não, pastor, eu quero a sua opinião. Minha opinião, irmão? Eu não sou juiz de nada. Eu tenho que julgar a mim mesmo.
Não, pastor, o senhor não vai fugir dessa. Já fugi. Sabe por quê? Porque quem pergunta é apaixonado por mamon. Gente que ama Jesus nem pergunta. Eu provo na Bíblia. Jesus falou, se alguém te pedir a túnica, dá também o quê? Quando fala de dar, é difícil, né? A gente pula os versículos da Bíblia que fala de dar. De receber, nossa, se eu falasse aqui, o Senhor é meu pastor. O certo é, e Ele não me faltará. Não faltará a presença dEle nos dias mais difíceis, mais tenebrosos, mas vamos lá. Jesus falou, se alguém te pedir a túnica, dá também o quê? Alguém já leu? A capa. Se alguém te mandar aí 1 milha, vai quantas? 2. O reino de Deus é esse reino, é essa mentalidade. Eu não estou preso a 1 milha, eu não estou preso a 1 túnica. O que eu tenho para oferecer é mais, e quanto mais eu ofereço, a Bíblia diz, melhor é dado que receber, porque dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para dar? Já dei, eu estou livre, eu não estou preso a nada. Aí Deus fala assim, caramba, você é tão livre para dar, para plantar, então recebe de volta, colhe aí também. Irmão, perceba que o reino de Deus é um reino de entrega. Jesus fala, quando você for levar a tua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, não é você contra teu irmão contra ti, deixa a tua oferta diante do altar, diz lá, não entrega, mas deixa ela ali, não leva de volta para casa. Não está escrito isso, está escrito, deixa a tua oferta ali, vai lá, reconcilia primeiro com teu irmão, entrega primeiro para o teu irmão um pedido de perdão, sem ele nem, mas ele não merece, mas se me pedir a túnica, eu dou também a capa. Cristianismo, irmãos, é um reino diferente dos reinos dessa terra. Pastor, eu não consigo compreender. Fica tranquilo, eu também não. Aí o Espírito Santo vai me revelando aos pouquinhos. De pouquinho em pouquinho eu estou compreendendo mais as coisas de Deus. Alguém mais está nessa? Gente, eu como falei, 21 anos a fazer só de ministério em tempo integral. E eu vejo coisas esse ano que eu nunca vi antes na minha vida. E ano que vem, em nome de Jesus, vou ver outra. E se Jesus voltar? Aí que eu vou ver outra mesmo, porque eu vou subir. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais até ser dia perfeito. Vai aumentar o nível de glória. Não é por medo do inferno. Eu não sirvo a Deus por medo do inferno. Eu sirvo a Deus por paixão por Ele. E se Ele é tão apaixonante aqui na terra, imagina Ele no céu. Por que a Bíblia, o sangue de Jesus tem poder? Olha cada revelação, gente. Hoje, eita Jeová, eu espero que vocês estejam enxergando o que eu estou enxergando aqui. A Bíblia chama a igreja de o que de Cristo? Alguém lembra? Noiva. Bacana. No período do namoro e noivado, o rapaz pode ver a nudez da moça? Ele pode desfrutar de todo o prazer e alegria do corpo dela? Não, ele tem só um vislumbre. E vai conhecendo o temperamento. Primeiro ele conhece os BO dela. Gênio forte, temperamento, de mau humor, para depois desfrutar o que está por baixo de tudo ali, né? Olha que tira. Presta atenção que quem anda no caminho certinho é abençoado, vai ter casamento abençoado. Conheceu o lado de fora bonitinho, na presença de Deus, conheceu a estrutura emocional, espiritual, alinhou visão, papá. Aí casou, agora vai desfrutar do conteúdo. O que é isso? Nós somos a noiva de Cristo. O que é isso? Ele é o nosso noivo. O que é isso? Se paquerá-lo. Presta atenção. Nossa Deus, sangue de Jesus, o Senhor é lindo. Ai Jesus, lindão, cheiroso. Não é possível que vocês não estão sentindo a presença dele aqui. Meu Deus do céu. Gente, a presença dele é muito real aqui, Jesus. Se paquerar Jesus aqui como noiva dele, já está gostoso. Imagina a hora que eu casar com ele, a hora que eu conhecer toda a intimidade dele, gente. Tem gente que não deu glória porque o teu casamento deve estar muito ruim. Sangue de Jesus tem poder. Não é possível. Meu casamento está bom pra caramba. Acho que é por isso que eu estou nesse nível de revelação. Nossa Deus, a pastora está fogo puro. E vamos aumentar o fogo, Lina, que eu estou gostando. Não vou falar nada para vocês da intimidade nossa não, ficando de vocês. Mas que o negócio está bom, está bom. O nível de maturidade está crescendo. Eu olho para ela e falo assim, como você é linda. Hoje eu falei cada uma para você é maravilhosa, você é o amor da minha vida. Mandei uma mensagem para ela no WhatsApp que falei, nossa, até eu casava comigo mesmo depois da mensagem daquela. Não, se eu recebo uma mensagem daquela, eu casava de novo comigo mesmo. Eu arrebentei. Irmãos,
E aí a gente não entende por quê. Aí Deus me traz agora essa revelação do porquê. Só vai ouvindo o Espírito Santo, deixa Ele conduzindo você. Se paquerar a minha esposa, trocando a mensagem de WhatsApp, e fica tranquilo que eu não falei nenhuma obscenidade não, eu fiz elogios para ela, que ela pode pôr aquele WhatsApp para vir todo mundo, e tal, mas elogios lindos, bacana e tal. Se paquerar a minha esposa na troca de mensagem à distância, foi bom, e depois ter intimidade com ela é melhor ainda. Irmão, nós estamos nesse processo de paquera, nós estamos conhecendo Deus ainda, estamos conhecendo, quando a gente casar com Ele, aí nós vamos desfrutar de tudo que Ele é. É isso, gente, é mudança de mentalidade. Sabe por que Paulo disse em Romanos 8,18? Porque para mim tem por certo isso mesmo, que as aflições do tempo presente, eu amo esse versículo, eu amo. Escreve ele para a tua vida, porque para mim tenho por certo isso mesmo. Põe para mim, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Toda batalha, as maiores, as mais difíceis, as piores da tua vida, leia Romanos 8,18 e se lembre que tem um nível de glória maior e vai ser revelado na tua vida. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo. Não tenha medo. Há uma glória extraordinária e vai ser revelada na minha e na tua vida. É a Bíblia que garante, não é o pastor Rogério. Será que Deus está falando com alguém mais hoje aqui, gente? Olha o versículo 11 de 1 Coríntios 2. Volta lá, 1 Coríntios 2, 11. Já vamos encerrar. A outra parte da mensagem depois eu continuo. Vou ficar com metade dela hoje, está ótimo. Diz assim: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Você sabe o que eu estou pensando agora? Mas eu sei. É exatamente isso. Eu não sei o que você está pensando. Para de tentar querer saber o que o outro está pensando. Olha para aquilo que você está pensando. O seu espírito sabe o que você está pensando. Se você vai reconhecer isso ou não, mas você sabe. Olha só, senão o próprio espírito dela. Quem conhece o que uma pessoa está pensando, senão o próprio espírito dela? Verso 12. Não, 11 ainda. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão quem? Não, senão quem? Bem forte. Seja íntimo do Espírito Santo de Deus, e Ele vai te revelar os pensamentos do Pai a teu respeito. Aí você vai parar de ter medo do seu futuro. Sabe por que tem gente com medo do futuro, Ananias? Porque não se relaciona com o Espírito Santo e não sabe o que Deus pensa a seu respeito. Aí a pessoa se sente insegura. A pessoa se sente, Rafa, não amada, rejeitada. Por quê? Porque ela acha que ela não atende os padrões da religião. Ela não atende os padrões da sociedade, da família, do diabo a quatro. Mas Deus morreu por nós, não pelos nossos padrões, pelos padrões dele. Jesus morreu por quem Ele é e não por quem nós somos. Quem está entendendo? Não tem a ver com o Rogério merecer. O que o Rogério vai colher tem a ver com o que o Rogério planta, com as minhas ações, minhas escolhas, minhas decisões. Mas a salvação em Cristo, a graça me alcançou por causa dele e não por mim mesmo. Está claro isso? A gente vive com medo do futuro por não conhecer o Espírito Santo. Sabe, eu algum tempo cheguei a pensar: Deus, será que é hora de pôr filho no mundo? E está aí o Israel, já veio com fogo puro. Deus já sabe que ele precisa vir numa velocidade, porque os dias vão se abreviar, as coisas vão acelerar. Deus já mandou ele acelerado, preparado para o arrebatamento. O bichinho, que veio já foi. Aí alguém diz assim: mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo? Vou. Por quê? Porque o meu futuro é escrito por quem mais me ama. O meu Deus já está lá. Eu ouço Ele porque Ele já está do outro lado da margem. Jesus entra num barco e fala para os discípulos: passemos para outra margem. E vão. A tempestade vem, Ele acalma a tempestade. Na segunda vez Ele fala: vão vocês, eu encontro vocês lá. A Bíblia diz que no meio da madrugada Jesus vem andando sobre as águas. E se você ler o texto,
A Bíblia diz que Jesus fez como quem ia passar. Na verdade, a tradução literal é: Jesus ia passar por eles. Jesus não ia parar para entrar no barco. Jesus não ia parar para chamar Pedro, vem acalmar a tempestade, porque ele já tinha ensinado os seus discípulos de dentro do barco a acalmar a tempestade. Quem lembra disso? Primeira vez Jesus dentro, ensinou. Irmão, eu cobro aqui das coisas que eu já ensinei, porque é o método. Já ensinou, já tem que fazer. Vamos lá, vamos aprendendo, vamos para o próximo. Jesus vem passando. Os discípulos vão falar: é um fantasma, ai meu Deus, o que vai ser da gente? E Jesus fala: sou eu, não tenho medo. É mais ou menos assim, ó. Jesus passando, andando sobre as águas, é mais ou menos o Espírito Santo hoje. A palavra nos foi entregue, ó, vão para o outro lado, a gente vai. Aí vem a tempestade, vem os BO no meio do caminho, vem os perrengues da vida. Aí a gente fala: meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e o que eu faço? E não sei o que. E de repente o Espírito Santo vai passando belo, soberano, poderosão. O Espírito Santo vai passando sobre as águas. E ele vai, sabe o que ele quer? Ele quer mostrar para você e para mim o seguinte: ei, você está indo sobre a minha palavra, olha para mim e continua indo. Não se importa com a tempestade, não tenha medo dessa tempestade que quer virar o teu barco. Tenha medo de tirar os olhos de Jesus, tenha medo de se distanciar do Espírito Santo. Isso é perigoso. A tempestade que você está vivendo não é maior do que aquele que te deu uma palavra. Não é maior. O que os discípulos tinham que fazer era olhar para Jesus e dizer: é Ele, é o Senhor. Nossa, como que a gente é tolo. Sabe o que Jesus fez ali? O mesmo que Ele fez, eu provo isso nosso Espírito Santo. Não, o Senhor está. Não, hoje. Irmão, não é possível que você não vai chegar na tua casa hoje falando em línguas estranhas. Você vai entrar na tua casa hoje no fogo, no Pentecoste. Sabe o que Jesus fez ali? Olha o que o Espírito Santo soprou aqui para mim. Jesus fez ali igual Ele fez com os dois discípulos indo para Emaús. Ele foi passando. Os dois discípulos falaram: opa, e aí, tudo bem? Tudo, o que vocês estão conversando? A gente está conversando sobre Jesus, varão poderoso em obras, e parará. E o que foi? Você é o único estrangeiro aqui que não sabe de nada, e tal. Pregamos esses dias, quem lembra disso? 2 domingos atrás. Irmão, foi a mesma coisa que Jesus fez. Jesus já ensinou a gente, sabe o que Ele faz? Agora Ele vai ficar acompanhando. Ele fica assim, só observando. Quem que tem filho? Você já ensinou uma coisa para o filho e ficou olhando ele fazer sozinho? Hoje chegou o troninho do Israel. Nossa, musical e tudo. Minha época foi musical. Minha época vai para o trono para você se livrar dos alfinetes. Criança demora a desfraldar agora porque não tem alfinete. Se tivesse alfinete, saía da fralda rápido. A gente saía da fralda rápido porque era alfinete, aquelas fraldas de pano. Pá, espeta, vai fazer sozinho no banheiro que não precisa mais de espetar. Irmãos, a gente põe lá e a gente fica olhando para ver. Aí ele vai fazer, fica igual 2 bocó. Papai, esses dias agora eu, a pastora e o Rogério vai ficar: lá, ele fez. O que vocês estão comemorando? O cocô do meu filho. Gente, a gente comemora até cocô. Né, irmão Beto? O irmão Beto está comemorando o cocô do Heitor. A gente comemora o cocô das crianças, gente. Imagina Deus comemorando suas conquistas. Jesus falou: se vocês, pais, sabem dar boas coisas aos seus filhos, vocês sendo maus, imagina o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo para quem clamar, quem pedir. Tem gente que está aqui se rasgando e dizendo: eu quero o Espírito Santo, mas não está. Não está, anda cego. Um passo para frente, 2 para trás. Está sempre correndo atrás do prejuízo. Está sempre no bico do corvo. Está sempre com a corda no pescoço. Está sempre desespero. Irmão, em nome de Jesus, esse é um ano de mais paz no coração, porque o Espírito Santo traz paz no nosso coração. Ele guia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus guia a gente em toda a verdade. O Espírito de Deus estava com Jesus andando sobre as águas. Para quê? Para guiar aquele barco na verdade. Qual verdade? Passemos para outra margem, vão para o outro lado. A verdade é a palavra que Deus te deu, é a promessa que Deus te deu. A verdade não é a ameaça que veio no meio do caminho, não. A verdade é a palavra de Deus. Creia na palavra, creia na promessa, creia no que Deus falou. É maior do que os obstáculos no meio do caminho. A gente precisa ser mais guiado pela verdade. O Espírito guia na verdade. Jesus vem andando para que os discípulos olhem e falem: igual os 2 de Emaús, não ardia em nós o coração, quando Jesus partiu o pão lá, quando Ele falava e tal,
tal, e não percebemos que era ele. Na mesma hora caíram em si e voltaram para Jerusalém. Foi ou não foi? Está lá em Lucas 24. Foi ou não foi, gente? Jesus, aquele dia do barco foi a mesma coisa. Eu já ensinei vocês a acalmar a tempestade já. Agora está vindo tempestade. Jesus desce e fala, vou passar ao lado do barco. Eles vão estar tudo desesperados. Eu já sei, eu já conheço meus filhos, eu conheço meus discípulos, vão estar tudo apavorados. Quando eu passar, eles vão olhar para mim e falar, é o Senhor. Nossa, vamos chamar a ajuda dele. Alguém ali no meio vai dizer, não vamos passar essa vergonha. Ele já chamou a gente de incrédulo, de homem de pouca fé, a primeira vez que a gente não acalmou. Vamos nos levantar com autoridade, vamos repreender. Se der errado, a gente grita a eles. Irmão, você nunca parou para pensar que os discípulos nem tentaram? Jesus está passando, eles nem tentaram para ver se dava certo. Já fiz essa pergunta aqui, acho que falei até esses dias, mas eu já fiz oração escondido, baixinho, diante de caixão para ressuscitar morto. Quem já fez? Isso, com tanta fé que ninguém podia ouvir para não passar vergonha. Irmão, se ressuscitasse, eu ia estar, ao invés de honrando o nome do Senhor, envergonhando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, ressuscita. Alguém chega, oi, o que você falou? Nada não, estou falando, era maravilhosa, né? Que pessoa fantástica. Irmãos, você não vê na Bíblia dizer que algum deles olhou e falou, é o Senhor? És tu, Senhor? Como Pedro perguntou a Jesus, falou, sou eu, não tenham medo. Opa, peraí, se é o Senhor, então vai funcionar. Mar, vento, Jesus não tinha ensinado? Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Agora Jesus está só passando, só para despertar a memória. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai despertar a sua e a minha memória para muita coisa que Deus já prometeu. Esse mês, a mente de Cristo é essa. Deus vai trazer à memória muita coisa que nos dá esperança. Deus vai trazer à memória muito sonho, muita promessa, muita visão que Ele nunca desistiu. Ele está no teu futuro prontinho para cumprir tudo que Ele prometeu. Para de ter medo do futuro. Ele já está lá. O que eles tinham que fazer? Olhando para ele, se lembrar da palavra. Lembrei da palavra. Agora a gente ora com autoridade. A tempestade acalma. Jesus continua andando em cima das águas. Chega do outro lado. E eles chegam e encontram o Senhor. Eu estou nessa caminhada. Mais alguém? Eu estou caminhando. Tem tempestade no meio do caminho. Tem hora que parece que tem fantasma. Parece ou não parece, irmão? Tem pavor, gente desesperada, aquela gritaria, aquela agonia. Mas Jesus continua andando ao lado do meu barco. Na hora que a coisa aperta, Jesus está bem pertinho ali, olhando para o meu barco. Para quê? Em primeiro lugar, não é para nos socorrer não. É para nos encorajar a nos posicionar em fé. Porque primeiro, Ele queria uma posição dos discípulos. Eles não tiveram uma posição. Então Pedro falou, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. Irmão, o que é mais difícil, andar sobre as águas ou orar para parar a tempestade? Orar para a chuva eu já orei em voz alta, ninguém precisava ouvir mesmo, estava sozinho, saí lá, Deus abençoe. E já funcionou, já parou. Eles não oraram. Ei, que essa noite o Espírito Santo traga memória no teu coração. Quantas coisas você precisava ter feito uma oração e você não fez. Essa noite você vai orar sobre algumas coisas. Essa noite a gente vai retomar nossa vida de oração. Oração, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu não tenho medo do meu futuro, eu construo ele pela palavra e pela oração. Eu construo o meu futuro pela palavra e pela intimidade com o Espírito Santo. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não recebemos o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado o quê? Gratuitamente. Deus te deu gratuitamente. Irmão, está na hora de alcançar níveis de fé que você nunca imaginou. Está na hora, eu vou dizer de novo, e na próxima quarta, na outra, eu vou retomar essa mensagem sobre níveis de fé extraordinários que nos foram dados gratuitamente. Alguém quer andar em níveis de fé extraordinários? Olha para o teu futuro, não conforme a economia diz, não conforme os políticos dizem, não conforme os cientistas dizem, mas conforme a palavra de Deus diz. E em Apocalipse 21, João falou, eu vi. O que você está vendo quando você olha para o Senhor? O que você está vendo nos seus momentos de intimidade com Deus? João foi arrebatado para ter uma visão. Qual foi a última vez que você foi arrebatado em visão? Pastor, nunca foi arrebatado em visão. Calma, o seu jeito de ser arrebatado, sua oração, e Deus te falou, te mostrou, você leu a Bíblia, do jeito simples, não precisa ser como João arrebatado. Mas quando foi que Deus te deu uma visão? Eu quero te encorajar esse mês a mudar a sua mentalidade. Deus tem visão para a tua vida.
Deus tem visão. Você não vai andar por vista, você vai andar por visão. Você não vai andar pelo que está diante dos olhos, você vai andar pelo que está escrito, pelo que está no coração, pelo que está na palavra. João disse: eu vi um novo céu, eu vi novo céu, eu vi nova terra, eu vi a nova Jerusalém, que do céu desce adornada, preparada como noiva para o noivo. Eu vi que nessa nova Jerusalém não há mais dor, não há pranto, não há tristeza, não há angústia. Irmãos, nós precisamos andar por visão e não por vista. Que em nome de Jesus, você e eu possamos enxergar o que a Bíblia diz a nosso respeito e andar sem medo do futuro, porque Deus já tem o melhor para nós, Ele já está lá. Só quem crê, diga amém.